Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, e sim, finalmente volto com 3 razões para assistir Trauma, filme chileno de horror extremo. É pesado, é político, é problemático, é insano, é extremo. Esse é o termo certo e aqui já começa a razão para assistir. É um filme extremo. Mas Marcos, extremos não são legais. Sim, a política não é legal, opiniões, coisa e tal, mas eu acho que quando a gente fala do cinema, estamos falando de arte, e a arte eu acho que ela é feita tanto para te encantar quanto para te incomodar. E quando a gente fala de algo extremo, é a possibilidade de tu expandir os limites da tua linha de pensamento crítico, como que tu enxerga as coisas, rever. Talvez um filme extremo sirva pra gente não fazer mais filmes tão extremos. Ele visita um lugar lá que a gente olha e fala, não quero mais ir para esse lugar. E esse filme ele vai retratar isso muito bem. Estupro, violência física, abuso físico, verbal, psicológico. A violência gráfica não necessariamente ela é tão gratuita aqui. Quando a gente tem alguma cena de espancamento, ela é muito verossímil, e isso é bom, no sentido de, cara, não é porque o cara deu um chute que ele perdeu 8 dentes da boca e tá com uma hemorragia interna e parte do cérebro saiu pelo ouvido. Não é bem assim que funciona na física real das coisas. E aqui o filme consegue trabalhar essa violência, esse extremismo de maneira interessante. É verossímil e isso é bom. Segundo aspecto interessante, estamos falando de um filme de terror, o segundo longa desse diretor, o Lúcio Rojas, mas ele tem ali um bom domínio do seu elenco, teve a sagacidade de escolher boas atrizes para interpretar os momentos mais tensos. Não vou falar do vilão principal, eu acho que ele está um tanto quanto caricato, mas também eu não consigo imaginar que ele poderia ser muito diferente daquilo, e a gente tem uma ideia do porquê ele é daquele jeito no começo do filme e depois em alguns flashbacks, mas as atrizes são muito boas, elas são convincentes. Tu vê, elas têm aquela questão do olhar, que é algo que é muito valorizado ultimamente nos filmes de terror, o quanto a pessoa consegue se expressar pelo olhar, e elas têm esse olhar de, cara, agora é matar ou morrer, e eu não quero morrer, então eu vou tomar atitudes a princípio extremas. É bom, é bom. O policial que tenta ajudar elas, ele também é bem convincente, assim, tu vê que ele é aquele típico cara que chegou na cidade, não sabia direito o que estava acontecendo, mas está lá trabalhando, coisa e tal, e ele tenta, da maneira dele, ajudar dentro do possível. O menino que faz o filho / cachorro do grande vilão, também ele é bem convincente, eu gostei. Eu acho que é um elenco bem acertado. Não conheço os demais trabalhos dessa galera para saber, é a melhor atuação, ou porra, como que esse cara fez esse filme se antes ele tinha feito um trabalho muito melhor do que esse. Mas eu acho que ali conversou muito bem. Eu acho que entra aqui aquela coisa que eu sempre falo de filmes de terror. Tem que se ter empatia, tu tem que gostar dos personagens, torcer para que eles vençam, ou sobrevivam, ou na pior das hipóteses, que eles consigam causar algum dano ao grande vilão do filme. E aqui isso funciona. É muito diferente de, por exemplo, Sexta-feira 13. Eu sempre torcia pro Jason matar todo mundo, porque eram personagens muito idiotas, na sua grande maioria personagens que eu mesmo gostaria de matar se fosse possível, porque é um bando de imbecil do caralho. Aqui não é o caso. Elas têm ali as suas personalidades, algumas até com personalidade bem forte, mas que conversam com pessoas verossímeis. Não é tão impossível de tu conhecer essa ou aquela pessoa que lembrem estas pessoas deste filme, e isso é bem legal, vale muito a pena. E terceiro, e aspecto talvez mais importante, é um filme que estipula novos possíveis limites para o cinema de horror extremo. Como eu disse, temos a questão de estupro envolvendo filho e mãe, abuso sexual, verbal e físico envolvendo pai e filho, e o quanto que um trauma ele consegue afetar as pessoas de maneira diferente. Isso é muito bem trabalhado no filme. Temos uma pessoa que foi abusada quando pequena e teve as consequências que temos ali a partir do segundo ato do filme, quando o filme está desenrolando já a sua desgraceira desnecessariamente extrema. E como pessoas mais velhas lidam com traumas imediatos, como a questão de uma das personagens que, infelizmente, ela sofre um estupro e ela não quer viver com aquilo, ela não quer permanecer viva para ter que lidar com
com isso no dia seguinte, conversar com seus familiares. Então eu acho que é uma maneira de lidar com um cinema extremo e a questão psicológica de traumas muito bem pensada, muito bem encaixada. É uma crítica política visceral à questão do Pinochet. Quem não entende muito, eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo um guia, eu acho que é o Guia do Estudante, se não me engano, onde tu pode ter uma ideia do que foi esse período aí da ditadura do Pinochet no Chile, para entender da onde que vem a inspiração para esses primeiros 8 minutos de filme e aí degringolar a ideia de como seria termos uma pessoa entre nós que passou por traumas desnecessariamente fortes, extremos, quando jovem, e o que ela pode fazer com pessoas que não precisam passar por isso. Não estamos mais numa ditadura, não devemos voltar para uma ditadura. O que isso pode influenciar de uma pessoa que veio daquele cenário interagindo com pessoas que sequer estão preparadas para lidar com uma pessoa como essa. É um filme pesado, eu não vou recomendar ele para quase ninguém, mas eu acho que ele é um filme necessário para quem é cinéfilo, para quem gosta de terror, para quem quer entender aspectos de cinema extremo, como foi a questão do Cerebel Filme, talvez ali o Centopeia Humana 2, que já entra num gore, splatter ultra gratuito. Então assim, aquelas pessoas que gostam de torture porn, eu acho que é um filme que conversa bem com elas, o Centopeia Humana 2, e ele trouxe novas visões do que seria um cinema mais extremado, mas eu acho que esse aqui ele tem esse aspecto de conversar com coisas que aconteceram no mundo real. Ele deixa isso claro, que a influência foi o mundo real e como que isso pode nos abalar na sociedade que nós vivemos hoje em dia. Então eu acho que é interessante assistir, mas tenha muita parcimônia. Não é um filme para assistir com aquele teu primo que gosta de filme de terror e acha que Invocação do Mal é o melhor filme do mundo e ele é muito mal porque ele ouve black metal e ele quer ser um novo Burzum. Não, é um filme que necessita um pouco mais de maturidade, principalmente maturidade para entender que, por mais que seja um filme, pessoas passaram por aquilo, próximo ou algo pior do que aquilo, inclusive. E é parte da nossa responsabilidade evitar que coisas tão terríveis quanto aquelas aconteçam novamente, beleza? Novamente aquele recadinho de sempre, gurizada, ainda estamos no período de isolamento social, fique em casa se for possível, assim como eu faço quando eu tenho que sair para resolver coisas do trabalho, uso a máscara. Ah, é chato, cara, é chato, mas depois tu acostuma. A maioria das minhas máscaras já ajustaram pro meu cabeção aqui, então tá razoavelmente de boa. Não precisei tirar a barba, o que é bom, mas eu lavo a minha barba todo dia, cuido dela o máximo possível, exatamente para não ter que tirar e ficar parecendo um moleque de 12 anos punheteiro. Então, cuidem-se. Faça o máximo possível para ficar em casa. Eu sei que é chato, mas, cara, quanto mais a gente ficar em casa agora, melhor a gente vai aproveitar aí quando tiver liberado e poder, sei lá, ir no parque, correr com o cachorro e curtir a vida doidada, beleza? É isso, muitíssimo obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixa o like se gostou do vídeo, deixa nos comentários se tu assistiu ao filme. Antes que me perguntem, Marcos, como é que tu conseguiu? Torrent. Não tenho vergonha de assumir, porque é pouco provável que esse filme venha aparecer em algum serviço de streaming pago. Eu baixei via torrent e na mesma pasta veio outro filme dele que é o Sendero. Então quem tiver a sorte de achar essa mesma pasta que eu, fica a recomendação de assistir Sendero também. É o primeiro filme do Lúcio Rojas, que é um grande maluco, mas é um diretor aí que a gente pode acompanhar, pode ser que ele faça aí trabalhos ainda melhores com mais estrutura. É isso, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!